A Diana ela vai até falar um pouquinho agora em cima da origem dessa situação que a gente tem que enfrentar, que muitas vezes não se fiscaliza tanto, até pela dificuldade que você tem de destinar essa quantidade de animais apreendidos. Diana? Boa tarde. Bom, o Rio de Janeiro, o estado do Rio, apesar de ser um estado geograficamente até pequeno, tem uma alta biodiversidade, inclusive com várias espécies endêmicas, o que, claro que é ótimo, mas por outro lado, muitos animais são caçados, são traficados, são levados para a casa das pessoas, o que gera, em muitos casos, apreensões, resgates e mesmo entrega voluntária, que às vezes as pessoas levam o animal para casa e depois desistem, né, de criá-los. Então, qual a origem do problema? Que por causa disso a gente precisa de áreas de soltura, que no Rio atualmente só existem duas, cadastradas pelo IBAMA por enquanto, que é a RPPN São Benedito em Rio Claro, e uma outra RPPN que agora não lembro o nome, mas é mais a área Teresópolis-Petrópolis, que é bem recente. Então, a origem do problema são as ações humanas que impactam a fauna. Então, a gente pode lembrar a caça, captura para o tráfico, atropelamento, que é uma quantidade bastante grande, fauna sinantrópica, que aparece nas residências, necessita resgate, incêndio, desmatamento, eletrocução, enfim, várias situações em que os animais silvestres precisam ser levados para centros de triagem de animais silvestres ou centros de recuperação, de reabilitação de animais silvestres. São centros específicos para animais que podem ser reabilitados para soltura. Deixa eu ver aqui. O tráfico, que é um problema bastante sério no Rio e São Paulo, impacta bastante. A maioria dos animais traficados são aves, entre 80% e 90%, e dentre as aves, a maioria são passeriformes, aves canoras. Esse mercado do tráfico envolve também colecionadores, pesquisadores, mas o principal, uma boa parte, é para a domesticação dos animais. É possível comprar um animal regularmente, mas como é caro, muita gente prefere comprar dos traficantes. Aqui demonstra uma pesquisa que eu fiz com primatas, demonstrando da onde sai o tráfico, né? Do norte, nordeste, um pouco menos centro-oeste, para sudeste e sul, sendo Rio e São Paulo os mais fortes estados em matéria de compra e também saída para o exterior. Uma certa influência da mídia, das pessoas quererem ter animais de estimação exóticos, diferentes, que muitas vezes vocês devem ter visto recentemente, né? Muita matéria de YouTube, bombou na internet, isso aqui, o pessoal vê que alguém tem um animal silvestre em casa, a primeira reação de quem não tem muita informação é: eu também quero um. Aqui um caso de um gavião carijó que chegou apreendido de cativeiro doméstico no Parque Estadual dos Três Picos. Teve que ser reabilitado para depois ser solto. Alguns exemplos de técnicas de captura de animais silvestres. Então, o pio, vocês devem conhecer bem, né? Cada ave tem o seu apito especial que imita o som da ave e atrai. Eles acham que tem que defender o território e acaba atraindo para uma armadilha. Alçapão, esse é alçapão rede, que aqui, essa gaiola, por exemplo, já tem um alçapão rede conectado nela, que causa grande crueldade porque eles põem um pássaro dentro, chamado de chama, que fica piando, vem um animal nativo atacar, a rede fecha nele e ele pode ficar horas lá preso, com um animal que está dentro, a chama, atacando o animal que foi preso, né? Até que vem o caçador retirar ele de lá para vender. Aqui é de frente, aqui é de lado, para vocês verem melhor. E o transporte, que também é bastante cruel. Vocês verem que é um quadradinho, que às vezes eles põem até 3 aves.
Bom, e aí o que acontece? Quando os animais são ou apreendidos pela fiscalização, ou resgatados de caso de incêndio, eletrocução, atropelamento, ou entregues por entrega voluntária, eles vão para CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Selvagens, ou para o CRAS, que é o de reabilitação. Isso causa um problema de superlotação. Muitas vezes até os órgãos ambientais responsáveis pelos CETAS são processados por maus tratos, mas é porque está superlotado, porque tem muitos casos em que animais precisam ser levados para lá e já chegam lá mal, com a captura, com o transporte. Aqui, por exemplo, é o CETAS do Rio Grande do Norte, que tinha um problema de ter muito macaco prego. CETAS do Rio de Janeiro. Não, esse é da Paraíba, Rio de Janeiro. O que acontece? A maioria dos animais que chega no CETAS ou no CRAS, estatisticamente, porque cada animal que entra é anotado, quando entrou, como entrou, as características deles, e quando que ele sai, como que ele saiu. A maioria deles não volta à vida livre jamais. Esse é o pior problema. Ou eles vão para algum tipo de criadouro, ou eles vão para um criadouro conservacionista, comercial ou científico, ou para o jardim zoológico. Alguns vão a óbito e outros ficam no CETAS a vida inteira, não conseguem uma destinação. Sendo que o primeiro tipo de destinação pela lei é a soltura. Quer dizer, se o animal estiver apto à soltura, essa é a prioridade. Para cá? Para cá? E por que não soltam? Eu te perguntei. Por que não soltam? Não, uma percentagem deles é sim solto. É um tipo de destinação. Mas só se ele estiver apto. Tem que passar por exames. Mas você não falou que a maioria fica? A maioria não volta à natureza. Ou vai para algum tipo de criadouro diferente, ou jardim zoológico, ou morre, já chegou lá mal, ou não consegue ser destinado. Às vezes um animal aleijado, por exemplo, o jardim zoológico não quer, o criadouro não quer, ninguém quer, não dá para soltar, fica no CETAS. Atualmente aqui no Rio de Janeiro, qual CETAS? Só o de seropédica do IBAMA. Não, não está fechado. Ali ele até foi reformado agora. Recentemente. E o CRAS? O CRAS é mais Não. fácil de saber. O CRAS está de Sá. Ele em lavagem pequena. Sim. Lá tem o CRAS daqui do Rio, da cidade do Rio. Sim, muitos animais vão para lá. Muitos mesmo. Mas é só aqueles passíveis de reabilitação. Mas o lugar é micro, muito pequeno. E é uma iniciativa privada, inclusive. Enfim, então a legislação que dá apoio para a gente para fazer essas áreas de soltura, a lei dos crimes ambientais, a mais importante de todas, que prevê que a soltura é o primeiro tipo de destinação. Ele tem o seu decreto regulamentador, que é 654 de 2008, que também fala da destinação. A gente tem uma lei estadual que é similar à lei dos crimes ambientais. No caso, nós, de INEA, temos que autuar conforme a lei 3467 de 2000, e não a federal. Esse decreto 5746, ele trata do Sistema Nacional de Dados de Conservação, regulamenta ele no que tange às RPPN, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Esse decreto estadual 40.909, ele regulamenta os procedimentos para a criação de RPPNs, inclusive constando fomento à soltura de animais selvagens. Aqui é o exemplo vocês têm lá fora esse folder de como criar uma RPPN, que a Luana aqui, inclusive, trabalha nesse setor. Já deve ter falado ou vai falar sobre o assunto, né? A Instrução Normativa 69, ela fala sobre os diferentes tipos de criadouros de animais silvestres, do IBAMA. E a 179, ela fala sobre todos os tipos de exames que cada animal tem que passar para poder, talvez, ser solto, para garantir que não vai levar nenhuma doença para as populações nativas. O programa ASAS RJ, Áreas de Soltura de Animais Selvagens, então ele foi criado para elaborar e implementar políticas públicas no Estado para incentivar
a criação e a gestão dessas áreas. Geralmente as solturas são feitas sem muito critérios, então foi criada uma norma estadual, norma operacional 15 de 2014, para dar os critérios e os procedimentos para se criar uma ASAS pelo Estado. Existem duas pelo IBAMA e agora nós estamos esperando pelos empreendedores que vão querer fazer uma pelo INEA. É bem recente essa norma. Quais são as vantagens para a fauna de ter áreas de soltura? Né? Elas recebem uma nova chance para voltar a cumprir o seu papel ecológico, como inclusive reza a nossa Constituição, para não ficarem perpetuamente encarceradas. Existe a legislação prioriza o retorno dos animais à natureza, então é importante cumprir, né, esse mandamento. Possibilita a reintrodução no habitat natural de animais de espécies que deixaram de existir naquele lugar ou cuja população está depletada, né, está diminuindo. Isso, claro, só pode ser feito se aquela área estiver em condições favoráveis para isso. Para o animal, se ele for ser solto e tiver com as mesmas condições que levaram ele a ser preso, se ainda tiver muita caça, por exemplo, na área, aí fica difícil. E promove encontro de locais seguros, com abrigos e alimentação natural para esses animais. Para o ambiente, também tem uma série de vantagens, claro. Porque a gente criou diretrizes para restituir aos habitats animais retirados ilegalmente da natureza. Ajuda a gente a testar as metodologias para a recomposição de fauna. Ajuda a recolocar espécimes, quer dizer, indivíduos, e também criar revigoramento de populações da natureza. Quer dizer, se a população está diminuída, vai ajudar a revigorar, trazendo mais indivíduos. Isso ajuda, dá um incentivo à proteção de áreas naturais e também ao reflorestamento. Por exemplo, é o caso dessa RPPN São Benedito, onde eles mesmos criam as mudas que outras pessoas compram para eles reflorestarem ali em volta, compram áreas em volta. Ajuda ao retorno de processos ecológicos, como a polinização e a dispersão de sementes. E para a sociedade, né? A sustentabilidade fala que a gente tem que pensar também na parte social, né? Leva o incentivo à conscientização da população sobre a importância da conservação de animais silvestres no habitat natural e também a proteção das áreas verdes onde eles vivem. Cria experiências, informações e mais conhecimento de como fazer todo esse processo, inclusive com uma possível geração de empregos na região, né? Tirando até de ação, pessoas que hoje em dia ganham seu sustento prejudicando a natureza e os animais. Ajuda a estabelecer parcerias, integração entre os diferentes órgãos governamentais e também privados. Como a gente pode ver o exemplo aqui, que foi uma soltura de animal na RPPN, que estava o IBAMA, o ICMBio, né, pessoas locais. Não, aí não sei. Incentiva a pesquisa com fauna e flora, porque é necessário fazer o levantamento da fauna antes de introduzir o animal e depois um monitoramento para ver se está dando certo ou não as solturas. Os tipos de asas previstos na nossa norma são 3. Onde há uma soltura imediata, que a gente chama em inglês de hard release, quer dizer, o animal está bem, foi recém-capturado, basta soltar ele na natureza, numa área onde se acredita que ele veio dali. A área para a soltura com aclimatação, aí são animais que eles não necessitam exatamente de readaptação, no caso aprender a se alimentar, etc., mas eles precisam se aclimatar àquele local. Então, tem um viveiro e o animal fica ali um tempo até que se abre o viveiro, deixa ele a oportunidade de sair ou não. E áreas para soltura com necessidade de
readaptação, que aí demora mais, né? Soft release, mas é mais demorado porque o animal precisa reaprender a viver na natureza. Então, quem for cadastrar sua área vai ter que escolher que tipo de asas ele vai ser. Vai ser lá, 1, 2 ou 3. Bom, e nós vemos que as unidades de conservação são uma solução para... Que lugar seria bom soltar? Né? Unidade de conservação. Então, o Rio de Janeiro já tem 35 unidades de conservação estaduais, de proteção integral e de uso sustentável, e temos 19 unidades federais. Fora as municipais, que são várias, né? E as RPPNs, que são as particulares. Então, nós temos o quê? 842 mil hectares protegidos. Aqui a gente vê o mapa, que inclui apenas as federais e as estaduais. Inclusive, vendo que está concentrado aqui, né? As unidades de conservação marinha estão por aqui, um pouquinho ali. E o bom é que RPPN tem mais ali no final, onde tem menos áreas protegidas, às vezes tem RPPN. Que compensa um pouco. Aqui é o mapa só das RPPNs, que já são 148, pelo menos até o dia que eu escrevi. Agora já está com 153. Ah, tá vendo? Sempre está aumentando. Sempre que eu vou perguntar, já tem mais reservas particulares. E tem uma boa cobertura, inclusive várias ali em cima, que não tem nenhuma UC, nem federal, nem estadual ali. Então, são lugares que são candidatos a servirem como áreas de soltura para animais selvagens. Agora eu vou pedir para o Adilson concluir. Porque as unidades de conservação, ela obviamente já tem como característica ter uma série de estudos, principalmente a RPPN, porque quando ela vai ser criada como RPPN, uma série de estudos e dúvidas que a gente tem para poder habilitar a área, em geral a RPPN já tem. Então a gente sempre fala da questão da RPPN já ter um passo à frente, porque já traz uma série de informações botânicas extremamente interessantes. Você razoavelmente já monitorou, já avaliou aquela área, então é um passo mais à frente. Mas, independente se é RPPN, se você tem uma área e essa área você acha que é interessante para ela ser uma área passível de ser utilizada, tem um passo a passo na norma, que não é um passo a passo tão simples, mas também a gente está tentando não fazer nada tão complexo que ninguém consiga, que ninguém tenha uma área, ela não possa ser utilizada. Como a Diana falou, essa área mais simples é exatamente você ter uma área preservada, mas você muitas vezes não está em condições, ou naquele momento você não quer despender nenhum tipo de gasto, de ter um responsável técnico, construir viveiro, mas você tem uma área que acha passível que seja interessante. É óbvio que isso tem um fundamento, e em São Paulo é feito assim, tem um fundamento business, sim, não tem como, de você depois ter uma área de visitação, uma área para ser fotografada e para você ter exatamente o passeio, esse passeio ser cobrado, a área é particular e a RPPN tem essas previsões de alguns tipos de utilização. Então, o passo a passo ele é extremamente simples. Você vai precisar ter, basicamente, estudos sobre aquela área, para a gente entender se é adequado ou não que sejam realizados, com o passar do tempo, essas solturas. Porque a ideia é você exatamente controlar, e isso vai ser monitorado, quantos espécimes de cada espécie foram soltas naquela área, porque dentro de um monitoramento você avaliar depois se essas solturas, né, se esse processo todo ele está tendo exatamente uma evolução desejada. O monitoramento da área também ele envolve exatamente não saber se por acaso aquela soltura acabou estimulando algum tipo de comércio ilegal de aves na região ou não. Então, tem também esse trabalho do órgão de fazer um monitoramento na questão de apreensões e eventuais fiscalizações sobre toda a região. Aqui, a princípio, é só passando passos a passos, coisas que são pensadas dentro da norma, evolução genética e outros determinados conceitos, que é o grande medo nosso, é o grande receio,
não entrar em certas esparrelas, que eu sei que os senhores que trabalham, que lidam com isso, que é exatamente não ficar naquele limiar, que você não possa fazer nada. Alguns pesquisadores, né, uma linha de pesquisa, nada contra, que você trabalha com nenhum tipo de soltura. Tem pesquisadores que entram nessa consideração. Se o animal entra no sistema, se de alguma forma ele foi retirado da natureza e foi apreendido e foi para um centro de triagem, esse animal estaria inviabilizado de ser solto, primeiro porque dificilmente você vai conseguir com precisão saber qual foi a área que esse animal foi retirado da natureza. Dificilmente numa operação de fiscalização, aquela pessoa que pegou o animal vai dizer exatamente onde retirou, e muitas vezes já é alguém que já está pegando o animal de outra pessoa. Então você não consegue precisar até uma origem genética de onde veio esse animal, e fora toda a questão parasitológica. Porque por mais que você faça determinados exames, até por uma questão de quantidade, você não consegue, obviamente, examinar todos. Você faz, obviamente, por amostragem, mas então isso tem que ser feito com muito cuidado, até para não entrar em determinadas discussões, e você, pelo contrário, tentando fazer algo positivo, tanto para o meio ambiente, mas como para aqueles indivíduos, você causar um mal maior. Estou avançando, porque acho que não precisa a gente ficar em cada detalhe, até por uma questão de tempo. A apresentação vai ficar disponível, obviamente. A gente chega aqui no final da apresentação com um e-mail nosso, para exatamente estimular as pessoas, e aqui eu acho que é mais um espaço que a gente está querendo, é uma norma relativamente nova nossa, estimular que as pessoas busquem esses cadastros, porque mais à frente é interessante a gente construir um mapa feito São Paulo está montando, exatamente onde existem essas solturas, onde ocorreram esses programas, para a gente até começar a ter um mínimo de avaliação espacial sobre tudo que está ocorrendo com a fauna silvestre. Aliás, fauna selvagem, né? A norma ela dá esse pulo já de saída da terminologia silvestre, que está amplamente em todas as legislações, já indo para a denominação mais adequada de selvagem. E acho que é o fundamento nosso, que a lei já diz isso, mas independente do texto da lei, que a primeira... É claro que o maior intuito nosso é que o animal apreendido volte para a natureza, mas fazer isso da forma mais responsável e da forma mais adequada possível. A lei ela faz lá, né, obviamente, uma graduação de como devolver isso para a natureza, e o ideal é óbvio que é o animal que foi retirado. Aliás, o ideal era que ele nem fosse retirado da natureza. Mas a gente já sabe que a própria dificuldade espacial de em cada canto, infelizmente tem questões envolvidas muito sérias, que as pessoas, determinada parte da população, acaba tendo renda retirando esses animais do seu ambiente natural, mas superado isso, é a gente buscar a melhor forma possível de devolver esses animais para a natureza, tanto pelo ponto de vista ambiental, quanto pelo ponto de vista de cada indivíduo. E aqui estão os nossos contatos. Tá? O e-mail super simples, gfal@inea.rj.gov.br. Tiver alguma dúvida, não só sobre esse tema, mas outros temas de fiscalização, sobre controle, monitoramento, pode entrar em contato, e principalmente para a questão da área de soltura, para o avistamento das aves. É muito interessante que essa ideia, que essa proposta seja estimulada no Estado. Mais áreas de soltura, mais locais para a gente devolver animais para a natureza, maior possibilidade de desafogar animais apreendidos. Hoje São Paulo já está tendo esse problema muito grande, porque você não consegue fiscalizar tanto porque você apreende. Se apreende, ele vai para os CETAS. Se está no CETAS, tem que ir para algum lugar. Então, esses lugares, essa possibilidade de destinar é fundamental para a gente continuar na nossa política. Um abraço, gente. Obrigado pela atenção.